cumprimento Vossa Excelência, os colegas, o pessoal da assessoria, da Procuradoria, doutor Lauro também. Doutor Lauro, deixa eu tentar esclarecer alguns pontos. Acho que foi na semana passada ou na retrasada, nós recebemos o outro médico, né, doutor Cleudson, se eu não estou equivocado, acho que é Cleudson o nome dele. Cleudson, é isso mesmo, Janaína. Isso, que foi apresentado como, vamos dizer assim, o líder de uma organização criminosa. Eu confesso ao senhor, doutor Lauro, que ouvindo o doutor Cleudson, eu não tive a sensação dele ser líder de nada. Entendeu? É bem verdade que, às vezes, a pessoa aparenta ser uma pessoa assim, simples, e é mais esperta do que todos os outros juntos, né? Às vezes tem gente que aparenta muito esperta e aquele com cara de bobo dá de 10. Mas eu não tive a sensação do doutor Cleudson ser chefe de alguma coisa, entendeu? Isso não significa que ele não possa estar envolvido. Então, eu queria entender um pouquinho, né? Há quanto tempo que o senhor o conhece? Como é que foi o estabelecimento dessa parceria da OS, né? Que ele não é que ele administra, pelo que ele explicou para a gente, ele faz projetos, né? Ele é meio que ele realiza projetos para apresentar OS para fechar contratos com o governo. Então, como é que foi a aproximação, né, do senhor com ele? Foi uma aproximação primeiramente profissional, ou já eram amigos ali da região, estudaram juntos e aí surgiu a parceria, né? Então, eu queria entender um pouco mais assim o lado humano dessa situação toda. Também já engato aqui, pergunto se o senhor conheceu ou conhece a esposa do doutor Cleudson, que também, pela notícia que nós tivemos, chegou a ser presa, depois, por ter um filho pequeno, foi liberada, mas teria, assim, vamos dizer, o patrimônio que o Ministério Público está alegando que seria ilícito, estaria no nome dessa senhora. Então, eu queria saber se o senhor chegou a conhecer a esposa dele, que tipo de relacionamento, né, travou com ela, com o casal, se a empresa do senhor prestou serviço, além ali da OS de Birigui, propriamente, se chegou a prestar serviço para o Pará, por exemplo, né? Para a gente até entender por que dessas notas das empresas do senhor terem aparecido até fora do estado de São Paulo. Então, eu queria, se o senhor pudesse contar um pouquinho desse cenário, e aí a gente segue conversando um pouco sobre essa situação. Excelência, na verdade, a minha amizade começou uma amizade médica. Ele foi em vários cargos dentro da Unimed de Birigui. Acho que ele foi superintendente, vice-presidente. E ele veio me oferecer, há mais ou menos uns 6 anos atrás, uma casa que ele tinha comprado e ele estava reformando esta casa. Só que nesse meio tempo ele separou. Aí ele me vendeu, na verdade, ele me vendeu com dinheiro. Eu assumi o financiamento dessa casa. Eu devo 40 anos dessa casa ainda para pagar. Essa casa ainda tenho 40 anos para pagar. E eu fiz uma amizade nessa compra da casa e acabei conhecendo essa nova mulher dele, que é a Daniela. A anterior era uma médica, que eu não tive contato. Vinha conhecê-la nessa venda da casa. E essas notas frias não existem, doutora, porque ele coloca 3 notas para mim de R$ 445 mil para mim, que quando a OS era da prefeitura e passou para a OS de Birigui, no mesmo local, no mesmo cenário, eles me fizeram um contrato emergencial com a minha empresa para mim poder pagar os médicos até terminar de fazer o chamamento das empresas. Eu não tive nota fria. Como é que os médicos ficaram 3 meses sem receber se eu recebi o dinheiro que o delegado está falando que eu recebi? O médico não recebeu no mês de setembro, outubro, era uma troca de prefeito, se eu não me engano. Você está entendendo? Foi 3 notas que eles estão falando que é fria. Eu nunca prestei um serviço frio.
Pode ir lá, pegar uma comissão de vocês, ir lá em Birigui, no pronto-socorro, eu estou lá há 20 anos fazendo o mesmo serviço. Os valores... Doutor, especificamente, quais serviços que essas duas empresas do senhor prestam? Uma estava na área de medicina do trabalho e a outra era trabalho de coordenação e eu dava plantões. Há um ano e meio atrás, veio uma pessoa da prefeitura e falou: Lauro, você está fazendo... o tribunal fez um apontamento, isso há um ano e meio atrás, ou 2 anos, um apontamento que você é coordenador e plantonista. A hora que ele me falou isso, eu parei, no mesmo momento eu parei de dar plantão. Nem fui atrás. Está falando, foi o único apontamento que eu tive em 20 anos na minha vida que passaram para a minha pessoa. Isso ainda foi de boca, não foi nem por escrito, mas só da pessoa falar isso, eu já parei. Aí eu fiquei só como coordenador. É que a nossa região aqui é muito complicada na parte médica. Onde que eu estou, ninguém quer ir dar plantão. Porque, como a gente depende da cross de regulação, tem um infartado fica 2 dias, um queimado fica vários dias aqui dentro. A gente tem muita dificuldade, então não é qualquer médico hoje que está habilitado a trabalhar. Porque o paciente pega um politraumatizado, um TCE, eu dependo da cidade de Araçatuba para transferir o paciente. Quando a regulação aí em São Paulo não me liberar a vaga, o paciente fica comigo, como se fosse uma UTI no pronto-socorro. Aí o que acontece? O paciente, a família te ameaça, o paciente falece, muitas das vezes. Então, o que acontece com nós? Ninguém quer dar plantão ali. Por isso que eu estou falando, eu estou há 20 anos e nunca não sou envolvido em política, não sou filiado a partido político nenhum. Até que todos os prefeitos até hoje tive um bom relacionamento com todos. Porque ali, eles sabem que ali é muito difícil ficar naquele lugar. É 500 atendimentos diários, só para você ter noção como é que é. 500 atendimentos diários. E quando a gente assumiu aqui, não tinha pediatra, não tinha nada, a gente tem que fazer tudo. E até hoje não está diferente disso. Dá uma melhoradinha aqui em pouca coisa. Você sabe como é que está a saúde. A gente que está na linha de frente, de Covid eu nem falo, estou falando na linha de frente do dia a dia mesmo, que é a dificuldade nossa. Dar plantão hoje é muito difícil, ninguém está capacitado. Se o primeiro atendimento for primordial, não adianta ter dinheiro. Você não consegue chegar numa referência. O atendimento é primordial. Doutor, o senhor chegou nesse período de pandemia a prestar, as empresas do senhor, a prestarem algum serviço para o Pará ou não? Sim, no dia... Que tipo de serviço, doutor? Eu fui, deixa eu explicar para você. Eu nunca tinha pisado na minha vida no Pará. Eu vim saber agora que a OS, essa que o senhor, Américo, o deputado aí, falou que ela está lá, que eu fui saber que ela está lá desde o ano passado, de julho. Eu nunca pisei em Belém do Pará na minha vida. Me procurou, eu e mais 5 médicos, para ir lá. Tinha morrido 35 médicos do Pará, médico não quis, o governador deu um decreto para contratar médico cubano, porque ninguém queria atender, e o médico cubano não é tão capacitado. Aí começaram lá a morrer gente, morrendo médico, morrendo... Aí vieram me chamaram: Lauro, é vocês, com a sua equipe, vai para lá, pelo amor de Deus, que não para mais de morrer. Não para mais de morrer. Aí eu fui com 4 médicos. Um desses médicos chegou lá, viu e voltou no outro dia. Você vê a situação caótica, não tinha protocolo. Eu fui para fazer protocolo, para fazer coordenação. Toda hora a gente escolhia, morria. O pessoal que negócio, fica em casa, abria a porta do carro, caía morto na minha frente. Eu chegava a fazer 20 atestados de óbito por dia. E não tinha ninguém. Era abrir a ambulância, tinha 10 ambulâncias na nossa frente, assim. As últimas 5, a hora que abria a porta, já estava tudo morto dentro. Entendeu? Foi uma coisa assim que, no hospital de campanha Hangar, o investigador, o delegado, fala que eu fui celebrar contrato milionário. Eu não celebrei um contrato de venda de material disso. Eu fui apenas a trabalho lá. Tanto é que já acabou, já fechou, voltamos para embora, eu e mais os 3 médicos que fomos, que na verdade é para ir 5 médicos. Lá era 180 leitos de UTI, mais 400 da enfermaria. É como se fosse o AMB, aí em São Paulo. A gente tinha que ficar cuidando de tudo, era o tempo todo, só morria toda hora, gente. Não tinha protocolo, não tinha nada.
Aí a gente foi estudando, pode perguntar para o doutor Calil, aí em São Paulo, que eu liguei para ele, que eu mandava paciente daqui que me procurava para lá para São Paulo, eu falava com ele, tem alguma coisa nova? Ele falou, está em estudo na USP, nós não tinha. Hoje está fácil, hoje está cheio de protocolo, está com coisa. Não tinha de fazer o melhor procedimento. O pessoal conversava comigo de manhã, chegava às 5 horas da tarde e morria na minha frente, sem ter um sintoma de nada. Eu não fui para ganhar dinheiro vendendo coisas, eu fui apenas a trabalho. Mais nada, eu não tenho contrato celebrado com o OS, eu não sei de nada disso daí. Doutor, quantos dias o senhor e a sua equipe, fora esse que desistiu no segundo dia, quantos dias o senhor ficou trabalhando lá no Pará? A gente invertia, a gente foi em 3, voltava 2, ia e voltava. Eu fui, na verdade, 3 únicas vezes. Eu fui, fiquei e voltei. A outra foi 20 e poucos dias, 25, 24 dias. Então, na última ida, o senhor ficou 24 dias, é isso? Ou ao todo? 24? Não. A última foi 24 dias, 25 dias. Entendi. Eu não tive, como é que fala? Como é que eu te expresso isso daí? Eu aluguei um flat lá para esses médicos, porque no hotel que era do lado desse setor do AMB só estava lotado de cubano, de médico cubano. Eu fiz no jornal pedindo contratação de médico, nunca apareceu nenhum médico apareceu. Tive que ir lá pedir na secretaria que caiu o decreto do governador do cubano, que o Conselho Regional do Pará entrou contra, que queria só médico brasileiro. Eu fui lá brigar, que se não mantesse os cubanos ia morrer mais gente. Então, o estresse é muito grande. Agora, nesse final, a gente começou a pegar as crianças, que abriu 40 leitos de UTI para criança. Aí, não arrumamos nenhum pediatra. Ligava aí em São Paulo, ligava Rio de Janeiro, que queria subir a UTI pediátrica. Tivemos que assumir que lá no peito. No peito, porque começou a vir criança, que está dando problema agora nas crianças, que tem essas comorbidades. Então, foi dessa forma. Até índio, teve enfermaria de índio no Pará. Eu não sabia nem falar com a palavra indígena, né? Qual que é a especialidade do senhor, doutor? Eu faço urgência e emergência, eu tenho medicina do trabalho. Tá. Eu imagino que a pessoa que está cuidando da defesa... O senhor já tem um advogado, doutor? Porque o doutor Cleudes, quando conversou conosco, não tinha. Eu tenho. Muitas coisas eu soube agora, que ontem foi entregue a minha defesa prévia. Tá. O senhor, eu não quero de maneira nenhuma interferir, nem poderia, mas o senhor arrolou nessa defesa pessoas com quem o senhor, por exemplo, trabalhou lá no Pará, nesse atendimento de emergência, porque numa situação tão intensa, né, provavelmente o senhor estabeleceu contato, na verdade, com colegas médicos, enfermeiros do Pará, com familiares de doentes, até com pacientes, né? O senhor chegou a pessoas no Pará? Eu acho que a minha esposa estava tentando pedir lá na secretaria, os atestados que eu dei. Eu acho que passou de 200. Só que eu fiz de óbito. Era muito óbito diário. Muito óbito. Entendi. Muito. O senhor assinou esses óbitos todos, é isso? Como médico responsável? Não, fora os outros 3. Foi muita gente que morreu. Entendi. Doutor, esse caso todo que estourou, ele estourou num período eleitoral, né? Quando uma situação acontece num período eleitoral, a gente acaba sempre refletindo se poderia ter algum motivo. O senhor imagina algum motivo? O senhor está falando que não deve nada, que não fez nada de errado desde o princípio, trouxe detalhes que eu considero muito importantes, né, do seu trabalho como médico de enfrentamento à pandemia. O senhor vislumbra alguma motivação política para essa acusação, seja contra o senhor, seja contra o doutor Cleudson? Doutora, honestamente, como eu não sou do meio político, vou ser muito honesto, não gosto nem de política,
eu não sei te dar essa informação. Tá. O senhor está preso junto com o doutor Cleudson ou o senhor está separado dele? Estou no sistema prisional mesmo, mas separado dele. Tá. Não tenho assim, contato com ele. E enquanto o senhor teve esse contato com ele, profissional, e de certa forma até um pouco de amizade, né? Ele alguma vez disse que havia políticos ou pessoas detentoras de elevados cargos, seja na Secretaria Estadual, seja no Ministério da Saúde, ou nas secretarias municipais, que pediam participação dos contratos que ele fechava para as OS? Nunca me diz nada disso. Ele nunca falou nada disso para o senhor? Para mim, disso não. Desse assunto, Tá. não. Ele me ligou, era para saber de paciente, né? O paciente morreu, por quê? O que estão fazendo? Qual o protocolo? Era mais a parte médica nessa época. Aqui, desses últimos 2 meses, que eu fiquei com ele primeiro 5 dias preso, não falou nada sobre o que você está perguntando. Nada. Nada. Política, não. Tá, entendi. O senhor sabe precisar, doutor? Se o senhor não quiser responder, não precisa. Por exemplo, mensalmente, quanto que as empresas do senhor recebiam da SOS que era administrada ou que tinha consultoria do doutor Cleudson? Doutora, eu te falo, aquilo que eu te falo para você. Eu fui ter acesso ao processo porque virou 10 terabytes, se eu não me engano. Então, não tinha acesso, porque os advogados aqui não teve acesso para copiar. Então, agora, recente que está chegando, porque teve que procurar HD em São Paulo de 10 tera para gravar tudo que ele falou. Então, agora que eu tive acesso a essas coisas, esses valores expressivos aí que estão falando, eu desconheço todos. Os valores expressivos. Agora, eu não queria te colocar valor exato, porque eu não sei, tinha que ser com o meu contador, mas está à vontade para falar com o meu contador e pegar, está aberto para vocês. Mas o senhor acha que podem ter, por exemplo, falsificado as notas do senhor para aumentar o valor? Por exemplo, põe um 0 a mais, põe um 1zinho na frente. Se for a mais, esse dinheiro não entrou para mim. Tá. Você está entendendo o que eu estou querendo falar? O que você está falando, eu desconheço também, mas se aconteceu isso, não veio para mim. Para minha conta, não veio. Entendi. O senhor, como gestor dessas 2 empresas, nunca recebeu a solicitação para o senhor devolver parte do dinheiro? Não. Doutora, é o mesmo valor. Doutora, é o mesmo valor que tinha antes de virar o S. Apenas foi uma migração. Entendi. Você está entendendo? Por isso que eu fico indignado. Se você pegar de 2000 até agora, você vai ver que foi tudo pautado em cima de aumento, em cima disso, em cima daquilo. É o mesmo valor, apenas migrou para o OS. E uma última pergunta, doutor. O senhor, como prestador de serviço, né, como coordenador dessas equipes médicas, o senhor via no doutor Cleudson o chefe das entidades para as quais o senhor trabalhava, ou ele também parecia apenas um prestador de serviço? Ele era conhecido como dono? Ele era visto como dono? Doutora, eu lá no Pará, eu não tive tempo para nada. Isso, nunca ninguém me comentou isso. Não, digo em Birigui. Birigui aqui é uma cidade pequena, o pessoal fala muito. Como vieram aqui dentro para mim ontem falar que o prefeito vai preso. O outro vai preso, você está entendendo? Então, é cidade pequena, eu prefiro não falar, porque a gente ouve tanta coisa em cidade pequena que é até ruim. Porque aí a gente sabe, eu vou usar um verbo que eu acho até que não existe. A gente sabe que o povo malda, né? O povo malda, mas não é disso que eu estou dizendo. O senhor é um médico, coordenador de uma equipe, sócio de 2 empresas que prestavam serviço para a SOS. A tal da Pacaembu, não é isso? Que é o S Pacaembu que nós estamos... Birigui. Pacaembu eu desconheço. Tá. O senhor estava para Birigui, é isso? É, Birigui. No Pará que eu fui saber que era Pacaembu.
Porque eu fui emergencial, de uma hora para outra, não tinha mais ninguém. Tanto é que, se você pegar meu processo, que eu coloquei, o meu advogado colocou ontem, eu recebi um certificado do governador me parabenizando pelo enfrentamento pelo Covid. Senão o governador, o secretário de saúde do estado, me parabenizando, porque o pessoal médico do Pará, eles não querem mais trabalhar com isso. Entendi. Para não ter uma segunda onda grande lá, porque eles lá não vão trabalhar, os médicos de lá não vão trabalhar. Não, então eu vou reformular a pergunta. O senhor prestava serviço antes da história do Pará, né? Desde sempre, para a Santa Casa de Birigui. O senhor disse que antes era, vamos dizer, prefeitura, depois virou OS. E falam dele que ele é um consultor. É isso? Consultor. Ele não é tido como o presidente, como chefe lá, como dono, vamos dizer assim. Não, dono não, é uma irmandade. A Santa Casa, como é que pode ser dono de uma irmandade? Entendi. Tá bom. Eu agradeço, doutor Lauro, agradeço e desejo sorte para o senhor, viu? Obrigado, doutora. Deus abençoe. Obrigada.